que te trouxe até aqui? Será que foi a vontade de ver seu patrimônio crescer? O desejo em receber renda mensal recorrente? O desejo de empreender? Ou só a vontade de ter uma nova relação com o seu dinheiro? Eu sei que dentro de você existe uma enorme vontade de mudar essa realidade. Existe uma enorme vontade de realizar todos os teus sonhos e os objetivos. Não importa o que te trouxe até aqui. Hoje, a sua primeira missão para mudar a sua realidade é entender que construir leva tempo. Você está pronto para começar essa jornada? Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje estamos aqui começando o nosso workshop do Renda Total, um workshop que tem o objetivo de trazer, como todos os nossos materiais, mais educação financeira para você. Se você está aqui conosco, eu acredito que você com certeza já está um passo mais adiantado das outras pessoas no Brasil ou da maioria das pessoas no Brasil. Ou talvez você já tenha um dinheiro todo mês sobrando para fazer investimentos, ou você já gasta menos do que você ganha, ou pelo menos você, enfim, já tentou investir em alguma coisa, já percebeu que deu errado, né? E você já viu que não existe caminho fácil. Não existe atalho no mercado financeiro. Então eu espero conseguir passar um pouco mais de tudo que eu aprendi nesse vídeo de hoje e nos vídeos que vão se seguir aqui desse nosso workshop e trazer para você cada vez mais informação. Afinal, o nosso propósito, quando o canal foi criado ali em 2016 ainda e a Casa de Análise em 2017, foi exatamente trazer para vocês um pouco dessa educação financeira que muda famílias, que mudam as pessoas, que fazem com que casais e relacionamentos não acabem também, né? Então, nesse período todo, eu tenho muito orgulho de falar que eu me juntei a pessoas muito boas também e que fazem um material melhor até do que o meu e que são muito competentes. E isso tudo acabou sendo visto pela própria Ambima. Em 2023, o Dica de Hoje acabou sendo eleita entre o ranking das empresas e um relatório Finfluencer da Ambima como a principal casa de análise, né? E isso coroa aqui um pouco todo o nosso trabalho, esse nosso trabalho que começou com o propósito de ajudar as pessoas e hoje consegue, junto com todos os colaboradores, ajudar milhares de pessoas. Eu poderia até dizer dezenas de milhares de pessoas que são nossos assinantes ou centenas de milhares de pessoas que são nossos seguidores. Passado esse período inicial aqui de apresentação, de introdução, falar um pouquinho da casa de análise, que vocês, a maioria, talvez já devam conhecer, mas para mostrar que nós somos uma instituição séria, que é registrada, com analistas certificados e etc., eu vou aproveitar para passar agora para um pouquinho de me abrir um pouco mais com vocês. Eu resolvi, nessa primeira aula, falar um pouco sobre os meus erros. Então, para falar sobre os meus erros, eu vou falar um pouquinho da minha história. Tá? E a minha história, eu acredito que ela é muito interessante, pelo menos eu gosto bastante da minha história, e eu comecei a investir ali atrás, ainda em 1987, 1988, quando eu fiz o primeiro investimento em caderneta de poupança. Eu ainda tinha 7, 8 anos mais ou menos, e aí eu acabei ganhando do meu avô um presente de aniversário que era dinheiro. Ao invés de eu comprar biscoito, doce, brinquedo, bala e etc., eu resolvi fazer um investimento. Por quê? Porque eu via que a gente estava numa época da hiperinflação e a gente ouvia muito falar que quem investia ganhava dinheiro e quem deixava o dinheiro parado perdia muito dinheiro. Era a época de hiperinflação. Ou eu pegava aquele dinheiro e gastava, ou eu pegava aquele dinheiro e investia. Se eu deixasse guardado ele em um ano, ele não valeria mais nada. Era mais ou menos essa a questão que existia naquele momento. E aí eu investi na caderneta de poupança
e aí eu tive ali um insight uns 3 anos depois. Mas antes de eu passar esse insight, uns 3 anos depois, quando eu tinha 11 anos, eu acho que é importante eu falar um pouquinho sobre como é que funciona a caderneta de poupança. Ela é assim, você investe um dinheiro no dia 15. Se você sacar no dia 13, por exemplo, ou no dia 14, você não recebe nenhum rendimento daquele último período. Você só recebe no dia do aniversário. Então, se eu investir, o primeiro investimento que eu fiz foi no dia 15, por isso que eu dou o exemplo do dia 15, e esse investimento ele só vai render no dia 15 do outro mês. E depois só vai render no dia 15 do outro mês. Então depois eu acabei ganhando mais um dinheirinho aqui, outro ali, o meu pai começou a me pagar mesada, então eu comecei a economizar um ou outro lanche da escola também, e aí eu comecei a fazer investimentos em outros dias. Quando chegou ali em 91, 92, eu percebi que eu poderia ganhar dinheiro todos os dias. E essa foi uma grande sacada, pelo menos para uma criança de 11 anos. Né? Eu percebi que se eu botasse dinheiro todos os dias de aniversário, do dia 1 ao dia 28, o dia 29, 30 e 31 até hoje não existe vencimento da caderneta de poupança, então eu poderia ganhar dinheiro todos os dias. E aí eu me esforcei e com 12 anos mais ou menos eu já tinha dinheiro todos os dias. Então todo dia que eu dormia, aquele dinheiro rendia para mim. E embora fosse muito pouco dinheiro naquela época, né, que a correção da hiperinflação acabava que aumentava bastante a correção, mas isso não veio ao caso, mas embora fosse pouco dinheiro, aquilo me deu um mindset muito importante que vai me ajudar depois no meu período de investidor. Tá? Daí eu corto para 1999. 1999, o que acabou acontecendo no Brasil? Tá? O Brasil ele sofreu a maxi desvalorização cambial. Na verdade, o mundo estava uma bagunça. Né? Em 1997, os tigres asiáticos quebraram. Em 1998, houve o calote russo. Inclusive, em agosto de 1998, a maior queda do Ibovespa durante o Plano Real. E aí, o que aconteceu é que o Brasil já não tinha mais reservas suficientes para conseguir manter o câmbio pareado. Já não era nem mais 1 para 1, já estava no período de bandas cambiais, que acabava subindo um pouquinho todos os meses. Então, o que acabou acontecendo? O Brasil precisou recorrer ao FMI, e recorrendo ao FMI para fazer esse empréstimo, o FMI tinha algumas contrapropostas que o Brasil teria que seguir, dentre elas o tripé macroeconômico. E para não me estender muito, uma dessas propostas do tripé macroeconômico era ter o câmbio flutuante. Então, em janeiro de 1999, se eu não me engano, o Brasil deixa de ter o câmbio fixo e passa a adotar o câmbio flutuante, aí tem a maxi desvalorização do real. Para evitar essa fuga em excesso do dinheiro do país, o presidente do Banco Central da época, se eu não me engano, Armínio Fraga, ele aumenta a taxa de juros do Brasil. Tá? E aí ela chega a 41% e a 45%. Nesse momento, o Daniel da caderneta de poupança, que já está na faculdade, ele resolve se aventurar em novos mares. Né? E aí o Daniel vai para onde? Para o CDI, obviamente. O CDI estava rendendo 3% ao mês, mesmo considerando a taxa de administração da época do fundo do Banco do Brasil, que era de 4% ao ano. Mas se o juro estava 41%, 45% ao ano, não tinha problema nenhum você pagar 4%, que mesmo assim dava 3% no mês. E aí é claro que essa situação ficou por pouco tempo, né? Não ficou por muito tempo, e aí logo depois o CDI ele já foi caindo, então chegou ali em julho mais ou menos e estava em 21%, o que dava mais ou menos 1,5% ao mês, 1,3%, 1,4%, 1,5% mais ou menos, e aí já tirando a taxa de administração, e aí o Daniel ficou chateado. E aqui eu coloco o meu primeiro erro, e que talvez já tenha sido o teu erro também. Ou seja, investir sem ter nenhum conhecimento do produto. Né? Eu vi que a taxa de juros subiu,
eu entendia minimamente com 18, 19 anos sobre esse assunto, e aí eu acabei investindo porque naquele mês estava rendendo 3%, sem ter a mínima noção se depois isso iria continuar ou não, quer dizer, com uma visão super de curto prazo. Então, se você teve já esse erro, saiba que eu também já tive. Só que eu tive há 26 anos atrás, então hoje a minha cabeça já é outra. Mas eu sempre lembro daquele garoto que se aventurou, pelo menos, e que, graças a Deus, quis tomar esse risco. Graças a isso, eu estou aqui hoje para poder ensinar para vocês. E aí, a gente chega, né, em 1999, no meio de 1999, e aí eu começo a olhar as outras aplicações que existem nos fundos do banco. Nos fundos do banco eu percebi que fundo de ações estava subindo muito. Inclusive, até hoje, tá? E eu até escrevi aqui no PDF que quem se inscreveu recebeu esse PDF aqui, ó. Até hoje, no Plano Real, 1999 é a maior alta da Bolsa desde o início do Plano Real. Então, a Bolsa rendeu 151% em 1999, ou 70% em dólar. E isso é muito normal também. Você vê, eu entrei na Bolsa num ano de muita alta da Bolsa. Igual um monte de assinantes novos meus foram em 2019, que foi um ano de muita alta da Bolsa. Igual é normal um monte de gente ter entrado em 2009, que foi outro ano de muita alta da Bolsa. Em 2003 foi muita alta da Bolsa. Em 2016 foi muita alta da Bolsa. Né? Então, é natural que as pessoas entrem quando tem essa euforia. E é natural também, como vocês vão ver, que elas percam dinheiro em um dado momento. Só que elas precisam aprender com isso. Tá? Então eu olhei lá no banco, voltando à história, julho de 99, percebi que o CDI estava já rendendo menos e que a Bolsa estava dando um banho no CDI. Né? Então eu peguei parte desse dinheiro porque eu vi que Bolsa era muito volátil, ainda bem, e aí eu investi uma parte desse valor, uma parte substancial, mas menor do que a metade, na Bolsa naquele momento. Eu acabei cometendo aí 2 erros, embora a Bolsa tenha subido muito, embora eu tenha dobrado o meu capital no fundo de ações. O primeiro deles, ficar mudando de aplicação quando o resultado ficou um pouquinho insatisfatório por 1 ou 2 meses. Né? Então o CDI ficou um pouquinho pior, eu já quis mudar do CDI. E eu acho que isso acontece demais com as pessoas. Tá? Por exemplo, a pessoa investe na empresa tal, e aí essa empresa para de subir, a pessoa já quer mudar para uma outra empresa. Né, sem analisar fundamentos, sem analisar nada, para ver se realmente ela perdeu fundamentos ou se faz sentido a outra companhia. Né? Então ela fica caçando a oportunidade do momento, que é muito lesivo, principalmente para a tua qualidade emocional e de saúde também. Tá? A pessoa ficar tendo que buscar sempre aquela ação que mais vai subir me remete aos tempos, por exemplo, pré-históricos, em que o ser humano todos os dias tinha que sair para caçar o alimento dele. E isso era muito lesivo, tanto é que a média de vida daquela época era muito menor do que hoje em dia. Você todos os dias tinha que se arriscar para ter um alimento novo. Assim como muitas pessoas se arriscam todos os dias no mercado de ação em busca da oportunidade daquele dia, ou daquela semana, ou daquele mês. Tá? Então é muito lesivo para a tua saúde. A qualidade de vida piora muito quando você é obrigado a matar um leão por dia. E aí a tua renda passiva, que eu gosto de defender, acaba virando renda ativa. Tá? Então esse foi um erro meu, que hoje eu tenho toda essa consciência, na época eu não tinha. O segundo erro que eu cometi foi olhar a rentabilidade dos últimos 6 meses, não era nem 12 meses naquela época ali que eu olhava. Né? Eu olhei ali 6 meses, ações, tá bom, esse é o ano das ações, beleza, vou comprar. Inclusive eu comprei e ainda teve uma alta muito forte no final do ano. Né? E aí o meu dinheiro, que na época era em torno de R$3.000 em ações, virou R$6.000 em ações. Né? Eu peguei uns 100% daquela alta, embora o Banco do Brasil não tenha tido um resultado tão espetacular assim. Daqueles 151%, se eu não me engano, eles entregaram 130% de resultado. Eu achei maravilhoso, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí, eu acabei, em 2000,
né, pensando o seguinte: cara, se o índice rende 150%, tem ações na bolsa que subiram naquele período 1000% em um ano, 700%, 900%. Então, eu quis me aventurar em comprar ações eu mesmo, tá? E naquela época, diferente de hoje em dia, você não tinha, né, o home broker, por exemplo. Então, você não tinha como fazer as compras das ações de forma fácil na internet. E aí, como é que eu fui lá no Banco do Brasil, que era o banco que eu trabalhava naquela época, perguntei para o gerente não sabia, me mandou para o gerente geral sabia, na frente de um garoto de 19 anos que queria investir em ações, né? E eu lembro até hoje dela, que era a Ângela, tá? E aí a Ângela acabou, né, fazendo um cadastro, e aí essa aqui era a minha ordem de compra que está aparecendo na tela de vocês. Tá? Então eu tinha que botar o código da operação, tinha que marcar aqui o tipo da operação, se era sem limitação ou se era limitada, né? Eu tinha que botar se era day trade, etc. Tinha que botar o meu código de investidor, que eram aqueles códigos antigos ainda, o meu nome, a agência que eu tinha conta, o tipo de ação, se era ordinária, preferencial, a empresa, os códigos e etc. Eu tinha que assinar e o funcionário tinha que carimbar lá do Banco do Brasil, e aí eu colocava a ordem, né? Então é interessante a gente mostrar isso porque hoje é muito fácil. Naquela época era difícil. E o fato de ser difícil eu achei ótimo. Por quê? Porque evita com que você fique trocando de ação o tempo todo. Evita com que você queira ficar fazendo lucro o tempo inteiro, tá? Mas o que acabou acontecendo? Mais ou menos ali em março, mais ou menos de 2000, ou fevereiro de 2000, eu acabei comprando as primeiras ações de Vale, ações no fracionário. Inclusive, eu falo para vocês, não deixe de investir porque você teria que comprar no fracionário. Na época, a Vale ainda era Vale 5, né, que tinha as ações preferenciais, não era Vale 3. E aí, o que acabou acontecendo? Eu comprei aquelas ações a R$42, gastei uns 1.100 e poucos reais daquele fundo de ações que eu tinha sacado, e aí, depois de 2 meses, eu já tinha R$53. E aqui eu cometi um outro erro na minha vida de investidor. Tá? Qual foi o erro? Eu acreditei que se eu conseguisse 20, 25% a cada 2, 3 meses, eu poderia me aposentar em 2 ou 3 anos. E aí eu comecei a me interessar pelo assunto e li o modelo CAPM. Né? No modelo CAPM, a gente tem uma máxima aqui, para quanto mais retorno você quer, maior o risco que você tem que correr. E aí, o que eu acabei pensando? Se eu tiver um pouco de CDI, um pouco de ações, um pouco de fundo, um pouco de não sei o quê, cara, isso não vai me fazer ficar milionário, rico, né, em 2, 3 anos. Naquela época eu nem precisava ser milionário. Com R$500 mil você já fazia festa ali naquela época. Né? Então a minha primeira meta foi R$400 mil, por exemplo, para vocês terem uma ideia. Com R$400 mil eu achava que eu poderia viver a vida inteira. E ali eu tinha um outro erro, né, que foi não considerar a inflação do período e não considerar a mudança que existiria na minha vida. Depois que casasse, tivesse filhos, aumento de qualidade de vida, novas tecnologias que são colocadas e que a gente vai querer consumir ao longo desse tempo e assim por diante. Então, naquele momento eu cometi o principal dos erros, né, que foi pegar e concentrar tudo. Então eu peguei todo o dinheiro que eu tinha praticamente, né? Então eu saquei o dinheiro do CDI, todo o dinheiro que eu tinha separado para investimentos eu coloquei em ações da Light. Tá? Então esse dinheiro todo era 14 mil ou 14.400 daquela época. E aí eu investi nas ações da Light. Eu pensei assim, cara, a Light tinha acabado de passar por privatização, era uma concessão nova, tinha muitos anos ainda para retornar o dinheiro, era uma empresa de um setor perene, né, de energia elétrica, era uma empresa que tinha resultados muito bons e que pagava dividendos, então o racional era lindo.
Agora, o que acabou acontecendo ali? Por isso que eu bato muito na tecla, não concentre os seus investimentos. Por quê? Porque aí o que aconteceu? Teve racionamento de energia, teve uma piora macroeconômica, a Bolsa caiu 2000, 2001, 2002 e toda a parte da privatização, que era maravilhosa, já tinha sido precificada antes. Só que isso eu não tinha o conhecimento naquele momento. E eu, um garoto de 20 anos, investindo ali em Light. Né? E aí o que aconteceu? No momento que o Lula assumiu em 2003, né, no final de 2002, eu lembro de ver os meus 14 mil terem virado R$ 1.200. Né? E aqui eu cometi o erro da concentração e cometi o erro também de não ter aumentado o percentual nessa ação. Né? Porque é o percentual não, aumentado a quantidade, porque no momento que ela cai pra caramba, ela passa a ter um percentual menor em relação ao teu todo. Só que o meu todo era só isso em termos de investimento. Então, foi muito danoso para mim, tá? Ter visto que o meu sonho de me aposentar em 2, 3 anos virou praticamente a perda do capital que eu tinha investido ali. No meio de 2003, mais ou menos, a Light já tinha voltado para os R$26, e aí eu resolvi vender essas ações, tá? E aí eu vendi essas ações, e aí eu criei alguns outros modelos. Um deles, eu acho que é interessante da gente trabalhar aqui, que é o seguinte: eu comprei 6 ações, não vou lembrar de todas, mas foi Usiminas, foi Aracruz Celulose, foi Souza Cruz, foi a própria Vale, foi Petrobras e foi, acho que foi Belgo Mineira, se eu não me engano. Tá? Então, quer dizer, tinham 6 ações, 3 já nem são mais negociadas hoje em dia, seja porque foram vendidas ou porque, enfim, se deslistaram como a Souza Cruz realmente, fecharam capital, mas o que eu acabei fazendo? Eram 6 empresas boas. Ali eu já estava na faculdade no 6º, 7º período, eu já conseguia entender pelos balanços quais empresas eram boas. E eu não abria mão de empresas lucrativas e de crescimento. Só que aí o que acabava acontecendo? Né? Qual era o meu objetivo? Meu objetivo era ganhar um valor acima do que geraria renda fixa, que é um valor que eu acho que todo mundo tem, né? E que eu tenho até hoje. Só que aí eu botei numa planilha e botei assim: eu quero ganhar 10% a mais do que a renda fixa. Então, imaginando que a renda fixa fosse, na época, 1% ao mês, que era um pouco mais, mas vamos imaginar que fosse 1% só para facilitar aqui o exemplo. Tá? Se a ação subisse 11% no primeiro mês, eu já garantia o que eu tinha imaginado. No segundo mês, teria que subir 12%, né, em 2 meses. Né, 1% de cada mês da renda fixa, mais o 10% adicional que eu queria. Em 3 meses, 1 mais 1 mais 1, 3% mais 10%. Seria mais ou menos isso. Né? No final de um ano, eu teria que ter rendido 22% para eu vender essas ações. De 2003 até 2007, a Bolsa subiu muito. Tá? Vocês podem ver aqui, ó, 2003 subiu 97%, 2004 17%, 2005 27%, 2006 32% e 2007 43%. Tá? Então, o que acabou acontecendo? Muitas das ações eu acabava vendendo e aí eu comprava outras ações. E aí eu vendia e comprava outras ações. As ações que entravam novas nem sempre tinham qualidade tão boa quanto as primeiras 6 que eu selecionei. E além disso, dessas 6 ações, teve uma que acabou que não subiu e que na verdade ela caiu e caiu muito. Depois de um ano mais ou menos, eu percebi que eu fiquei com várias ações que estavam com negativo de 20%, de 30%, com 40%, enquanto a bolsa estava subindo, né, 30%, 20% e etc. Eu vi algumas daquelas ações que eu vendi com 12%, 15% de lucro terem se transformado em 100% de lucro. E aí eu percebi que essa estratégia ela bate muito na linha do que o Peter Lynch fala. Né? E ali naquele momento eu li aquele livro do Peter Lynch. Qual é o que o Peter Lynch fala? Vender ações ganhadoras e manter as ações perdedoras é como cortar as flores do jardim
e regar as ervas daninhas. E foi exatamente isso que estava acontecendo. Então, em 2004, eu monto o meu modelo de investimentos, que me leva à liberdade financeira em 2016, e que é um modelo muito simples, muito fácil, e que atualmente eu uso esse mesmo modelo nas nossas carteiras recomendadas. Tá? Então, de 2004 a 2016, eu multipliquei o meu capital em mais de 1000 vezes. Tá? Fazendo o quê? Aporte mais disciplina. O que é disciplina? Reinvestir os dividendos e ter paciência. Né? De 2004 até 2016, eu tive períodos que a bolsa subiu muito, como de 2004 a 2007. Eu tive um período que a bolsa caiu muito em 2008. Teve um período que a bolsa subiu muito de 2009 a 2010. Teve período que a bolsa caiu pra caramba de 2011 a 2015. E depois teve o período lá de 2016 que aí eu fui tirar férias sabáticas lá, 1 ano parado. E a minha ideia era ficar a vida toda parado, até que surgiu o Dica de hoje. Foi quando eu fui morar lá em Teresópolis, aquele período que eu passei lá de 2016 a 2019. E aí a vida dá aquelas reviravoltas e acabou que eu comecei o Dica de hoje e eu me imbuí desse espírito de conseguir ajudar as pessoas. Né? Então, os erros que eu cometi no passado, eu não quero que você cometa. Por quê? Dentre esses erros que eu cometi no passado, eu acabei perdendo 5 anos de investimento, né, de 1999 até 2004, mais ou menos, e eu perdi ali em torno de 12 mil reais com aquela venda das ações da Light que acabaram acontecendo ali. 12 mil reais daquele período, né, de 99 a 2004, é mais ou menos uns 60 mil reais de hoje. Então, eu acho que os 5 anos dão mais prejuízo do que os 60 mil de hoje. Tá? Mas perder 5 anos... Né? Imagina, você tem que se aposentar aos 70 anos em vez de 65, só para a gente ficar com a questão do INSS na cabeça. Né? Não é muito ruim? Imagina, você tem que esperar mais 5 anos. Né? Pensar que eu poderia ter tirado o ano sabático com 31 ao invés de 36 anos. Né? Enfim, isso me dá mais angústia, às vezes, de pensar do que o resto, né? Do que o próprio dinheiro perdido. Qual é o meu objetivo aqui no Dica de hoje? O meu objetivo é fazer com que você não perca esse tempo que eu perdi. Tá? É fazer com que você consiga ultrapassar esse período inicial e entender que não existe atalho, que construir leva tempo e requer disciplina, requer aporte, requer que você continue trabalhando na tua função, continue se especializando. Eu consegui em 12 anos porque no meu trabalho que eu tinha lá no comércio, abrindo as lojas, eu consegui crescer, eu consegui abrir mais lojas, eu consegui aumentar o dinheiro que eu recebia, e aí eu pude ter os meus filhos, eu pude gastar mais com eles, mas também sobrava mais para investir. E tudo isso acabou sendo importante para eu poder, né, abrir o Dica de hoje e fazer hoje o que eu gosto de fazer. Então eu vou passar aqui um insight aqui, um resumo dos erros que eu acabei cometendo. Tá? Antes dos erros, eu gosto de falar primeiro, né? O insight com 11 anos foi o principal de todos. Eu quero ganhar dinheiro todos os dias, nem que seja pouco. Eu acho que esse foi brilhante lá atrás, que eu tive com 11 anos. Agora, os erros que eu acabei cometendo na minha vida de investidor. Ficar mudando a aplicação quando o resultado ficou insatisfatório por alguns dias ou meses. Olhar apenas a rentabilidade passada de poucos meses para decidir o investimento. Foi quando eu acabei migrando ali para ações. Acreditar que rendendo 20% a cada 2 meses eu poderia me aposentar em 2 ou 3 anos. Quer dizer, eu estava seduzido por um ganho rápido. Naquele momento, se alguém me oferecesse uma pirâmide, eu iria cair na pirâmide, porque eu estava seduzido por essa ideia de tentar me aposentar rápido. Né? Depois, concentrar todos os meus recursos em uma ação só, que naquele momento foi a Light. Né? E finalmente, né, vender as ações ganhadoras e manter as ações perdedoras. Eu acredito que você que está me assistindo aqui já deve ter tido algum desses erros ou mais de um desses erros.
E isso é muito normal de acontecer, né? Então você não deve ficar aí pensando, ai, mas que droga eu cometi, agora ferrou e etc. Você não precisa ficar nesse círculo de ratos, né, que a gente chama, que é assim, quando a bolsa sobe eu ganho dinheiro, quando a bolsa cai eu perco dinheiro, quando a bolsa sobe eu ganho dinheiro, quando a bolsa cai eu perco dinheiro. Não, você não precisa mais pensar desse jeito. Vamos pensar do jeito certo. Qual é o jeito certo? O jeito de construir patrimônio. E como é que a gente constrói patrimônio? Se você tiver cada vez mais patrimônio, esse patrimônio vai gerar uma renda cada vez maior. Então, uma boa proxy do aumento do patrimônio é ver o aumento da renda. Por quê? Porque no momento ruim da economia, o teu patrimônio vai cair, mas a tua renda não vai cair. No momento bom da economia, o teu patrimônio vai subir muito, mas a tua renda vai te deixar com o pé no chão, porque ela vai subir pouco. Ela não vai subir tanto assim. Então você tem o pé no chão e você percebe que você está no caminho certo. E graças a Deus, hoje a gente tem carteiras de 2017, 2018, 2019. Então aproveito para mostrar aqui alguns assinantes nossos que acabam mandando as carteiras deles, porque eles ficam satisfeitos, né, no final de cada ano, e como agora é janeiro, eles acabaram de mandar. Você vê, ó, esse investidor que começou com aportes pequenos e que quase não ganhava nada em 2018, 2019, hoje ele já está recebendo R$ 5.000. Isso aqui é tudo anual, tá? Esse aqui é um exemplo para mostrar que a pessoa, mesmo com aportes pequenos, ela consegue mudar a vida dela, tá? Esse aqui faz aportes em torno de R$ 500. Provavelmente esse ano ele já vai conseguir chegar na nossa primeira meta. Qual a primeira meta? Conseguir fazer com que os rendimentos das tuas ações, ou dos teus fundos imobiliários, ou das tuas ações no exterior, ou dos seus títulos de renda fixa, sejam maiores do que os teus aportes, né? Não estou falando de rentabilidade, estou falando do dinheiro que pinga na tua conta. Esse outro aqui, que é um investidor maior, e por isso ele tirou os valores, ele é nosso assinante desde 2019. Entrou na bolsa naquele período lá de alta das ações e etc. Mas ele não se perdeu na hora que o portfólio dele caiu. Tanto é que de 2019 para 2020 e 2021 subiu muito a renda dele, né? E aqui a gente percebe também que continua esse crescimento, quer dizer, ele tem crescido a renda dele a taxas de 30% ao ano. 2024 foi horrível para a Bolsa, para fundos imobiliários. A renda dele cresceu 32%, tá? Seguindo as nossas recomendações. Esse aqui foi um e-mail que eu recebi de um dos nossos assinantes, que todo ano ele me manda o resultado dele, inclusive o resultado está aqui, ó, 22 mil. E todo ano eu falo para ele qual é o valor que eu acho que ele deveria buscar no final do ano. Eu acho que para o próximo ano eu falei de 28 a 30 mil. Ele tem 50% numa carteira nossa que chama Dica Prévio, 40% na Dica FIS e 10% no Tesouro Renda Mais, que aí ele resolveu investir por conta própria, né? E aí o que aconteceu? Eu acertei de novo, ele bateu os 22 mil da meta dele, que é esse valor aqui, ó, 12 mil vieram de FIIs, 9 mil vieram de ações. Interessante que ele tem 50% em ações, 40% em FIIs, mas a renda maior veio de FIIs, tá? E isso é muito normal de acontecer, né? Por quê? Porque a gente tem um método, a gente tem um modelo que busca que você consiga esse aumento constante. Você não vai aumentar a tua renda 200%, 500% ou 1000% em um ano. Você vai aumentar 20% a 30% todos os anos. Claro que dependendo dos teus aportes, dependendo da tua disciplina também, para aumentar os rendimentos. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque essa aqui, por exemplo, é a nossa carteira de fundos imobiliários. Você vê que sobe sempre. Talvez seja mais fácil olhar por essa daqui, ó, que esse é o rendimento por ano, mais ou menos como eles colocam lá. No último ano, a gente bateu 29.768 de renda em 2024. Na verdade, de dezembro de 2023 a novembro de 2024. Só nesse ano aqui, tá? Agora, com os rendimentos que foram anunciados no início de janeiro, já passou o ano 1, tá? Que aqui nessa foto ainda não aparece. Enfim, o que eu quero mostrar para vocês é que
você tem as carteiras recomendadas e você consegue replicar essas carteiras na sua vida real. Tá? E você precisa entrar com a parte da disciplina, que é fazer os aportes e reinvestir os dividendos ou proventos de fundos imobiliários recebidos. Tá? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Tá? A gente vai oferecer em breve o Renda Total para vocês nesse workshop daqui. Eu já adianto que esse produto do Renda Total ele vai passar por um reajuste de preços, até porque ele não aumenta de preços desde 2021 ou desde 2022. Tá? E ele é um produto que tem todas essas assinaturas que a gente está mostrando aqui, né? De Caprev, de Cafis, dividendos em dólar, que eu acabei não mostrando nessa aula, mas enfim, ele tem todas essas assinaturas. Então é um super combo que você vai conseguir investir igual essas pessoas para ter esses resultados. Tá? Então pensa, se você hoje não conseguiria talvez aportar R$1.000, R$500, R$2.000, conseguir 5.000, 10.000, melhor ainda. Tá? Mas todos os meses. Para mim, mais importante do que aportar 20.000, 30.000 de uma vez só, é você conseguir aportar igual aquela menina que fez R$500 todos os meses e que agora, depois de 6 anos, já tem uma renda anual de 5.000. É dentro do parâmetro dela. Mas ela acreditou no nosso modelo de negócio e ela faz, e ela tem muita disciplina. E eu não tenho dúvida que ela vai conseguir ter o valor do salário dela até 2035, mais ou menos. E aí ela também vai atingir a liberdade financeira dentro do padrão dela, né? Assim como vão ter outros que vão atingir a liberdade financeira dentro dos seus padrões. Depende do aporte, depende do reinvestimento, depende da tua paciência, da tua disciplina. De não parar de continuar no plano na época que o mercado cai. Tá? Então o melhor momento para investir nesse tipo de ativo é agora. Agora que os mercados caíram, agora que os yields estão mais altos. Então, não perca a chance, tá? Essa foi apenas uma aula introdutória, inicial. Se você continuar com a gente aqui nesse nosso workshop, você vai receber a nossa proposta. E se você se inscrever no link que a gente mandou, vai receber os nossos PDFs também, que é um incentivo a mais para que você possa continuar estudando e que a gente consiga levar a educação financeira para todo mundo. Bom, pessoal, abraço, bons investimentos, nunca se esqueça que construir leva tempo e eu encerro por aqui. Tchau, tchau.